O sistema agroalimentar global, ele está baseado em técnicas e numa forma de oferecer produtos agropecuários que é fundamentalmente monótono. O que quer dizer isso? A humanidade conhece mais de 7.000 plantas comestíveis. Dessas, 400 são cultiváveis. No entanto, nós comemos 90% da nossa alimentação vem de apenas 15 plantas e 60% vem de apenas 4 plantas: trigo, milho, soja e arroz. Essa situação foi provocada pelas tecnologias da Revolução Verde, que, de fato, a partir dos anos 60, conseguiram aumentar de maneira muito expressiva a produção, reduzir os preços dos alimentos e contribuíram para a redução da fome no mundo, que nos anos 60 chegava a quase metade da população mundial. Hoje ainda é um escândalo, nós temos 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar severa, mas isso corresponde a 10% da população e não mais metade, como era nos anos 60. Só que o jeito de fazer isso está agora inviabilizando e colocando em risco o conjunto do sistema agroalimentar. Por quê? Porque essas poucas culturas nas quais o sistema agropecuário se concentra, elas, por sua vez, estão concentradas em alguns poucos países e em algumas poucas regiões. Por exemplo, a produção agropecuária brasileira de 2023 já sofreu um prejuízo de 34 bilhões de reais, segundo dados do INPE. Nos últimos 10 ou 15 anos, esses prejuízos vão além de 340 bilhões de reais. E isso não é só no Brasil, na Argentina, mas é também nas grandes planícies norte-americanas, nas regiões mais produtoras da Europa, na Índia, na China. Os eventos climáticos extremos, eles castigam fundamentalmente hoje as áreas onde mais se concentra a produção agropecuária. Então, isso é um gigantesco risco para o sistema agroalimentar. Esse sistema gira em torno da produção de carnes. 40% dos grãos que a humanidade produz voltam-se à produção animal. E essas produções animais, sobretudo quando se trata de aves e suínos, são igualmente monótonas do ponto de vista das raças que constituem os rebanhos. Por quê? Porque esses rebanhos estão muito concentrados, eles são homogêneos do ponto de vista genético, o que permite padronizar o seu tratamento. E, por exemplo, uma galinha era um bicho que vivia 5 anos, 7 anos antes da revolução pela qual as formas de criação passaram. Hoje, uma galinha é abatida, uma ave é abatida com 35 dias de duração. Essas aves, concentradas desse jeito, elas só podem sobreviver graças ao uso massivo de antibióticos. E isso está provocando um problema seríssimo de saúde pública, que é a resistência aos antimicrobianos. Se tudo isso fosse feito para que a gente tivesse uma alimentação super variada, bacana, saudável, ainda você podia discutir se valia o preço, mas não. A alimentação contemporânea é cada vez mais baseada em alguns poucos produtos que são ultraprocessados e são compostos de elementos que não estão tradicionalmente na cozinha, e esses elementos têm um prejuízo para a saúde humana extraordinariamente forte. Os estudos contemporâneos mostram que os alimentos ultraprocessados, eles não são ruins porque eles têm muito sal, muito açúcar, muita gordura, etc. Eles são ruins porque eles são ultraprocessados, porque o nosso organismo não está adaptado a esse tipo de comida. O recado básico é: nós precisamos de uma agropecuária diversificada que seja a base de uma alimentação saudável e diversificada. Esse é o caminho para o desenvolvimento sustentável do sistema agroalimentar. Esse é um tema fundamental
para a presidência brasileira do G20, que tem início agora. Por quê? Porque o sistema agroalimentar ele funciona globalmente. A soja que o Brasil produz, a soja que os Estados Unidos produzem, vão alimentar o rebanho de suínos na China, suínos que estão concentrados em edificações de 20 andares e que são responsáveis pelo consumo de 45% dos antibióticos consumidos por animais no mundo. Então, isso aí nós precisamos discutir globalmente e o G20 é uma excelente oportunidade para essa discussão. A Cátedra Josué de Castro está empenhada em mobilizar organizações científicas e da sociedade civil para que essa discussão avance.